maldade, com vontade, chega e encosta em mim. Eu já quero e você sabe que eu gosto assim. Oi, gente! Então, estamos no nosso 10º vídeo, tá? Eu me atrasei um pouquinho, mas vai dar tudo certo para a V3, tá bom? Talvez seja o último vídeo, certo? Ainda vou ver se vocês vão querer algum vídeo sobre pressão e tudo mais, que é o último CDP, mas depois a gente conversa, certo? Nesse vídeo, nessa minha videoaula número 10, a gente vai abordar o rim, certo? Tanto alguns objetivos do CDP, quanto alguns objetivos que a gente viu na conferência, tá bom? Então, vamos lá. Os objetivos que eu criei, primeiramente. Quais as funções e estruturas do rim, certo? Só para começar. Como ocorre o processo de filtração glomerular? Qual a diferença das pressões que atuam na filtração? Como a urina é formada? Vamos entender as funções endócrinas dos rins e para que servem os diuréticos e como eles agem, tá bom? Eu tentei englobar o máximo que eu pude para não ficar muito longo, então me perdoe se ficar grandinho, tá? Eu vou pedir que vocês curtam o vídeo, certo? Que vocês avaliem quando eu mandar o link de avaliação, certo? Porque é muito importante para eu saber se realmente essa metodologia tá funcionando para vocês, tá bom? E desculpa o barulho, certo? Mas é porque aqui em casa é a maior confusão, mas vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender onde é que vai se localizar o rim, tá? Então, vamos lá. O rim não é só um rim, a gente tem um par desse órgão, certo? Então, são 2 rins que a gente vai ter, tá bom? São basicamente órgãos excretores, que tem forma de feijão, certo? É o principal órgão do sistema excretor e osmorregulador dos vertebrados, que são a gente, né? Os rins vão filtrar produtos de metabolismo, de aminoácidos, do sangue e vão excretar com água na urina, certo? Basicamente, certo? A urina vai sair dos rins através dos ureteres e vai para a bexiga até ser eliminada, certo? Isso é o básico, tá? Os rins vão estar localizados na parte posterior do abdômen, certo? Ou seja, atrás, certo? Atrás do peritônio, tudo bem? Vai existir um rim em cada lado da coluna. O direito vai se encontrar logo abaixo do fígado e o esquerdo vai se encontrar logo abaixo do baço, certo? Em cima de cada rim a gente vai encontrar uma glândula, que é a glândula suprarrenal. Até ela que vai estar liberando aldosterona, certo? Só para vocês logo começarem a se situar. Então, é basicamente isso que a gente tem que entender dos rins agora, sobre posição e tudo mais, ó. Vocês também estão vendo ó, o que vocês viram na prática, ó, que é a veia cava inferior, aí aqui a gente tem a artéria aorta abdominal, certo? Que não tem o nome, mas certo? A gente está vendo a veia renal que está em direção ao rim, a artéria renal em direção ao rim, certo? A gente está vendo aqui a pelve, depois o ureter, né? Pronto. E os 2 rins com a suprarrenal, certo? Tudo isso daqui é um conjunto, ó. Sai do rim, vai logo por até bexiga e uretra, beleza? Então, vamos lá. O rim vai ter um formatozinho de feijão, certo? E vai ser dividido basicamente em 2 estruturas, tá? O córtex e a medula, certo? No córtex é onde a gente vai encontrar a maior parte do processo para formar a urina, certo? O córtex é essa parte mais de fora e a medula é onde tem essas piramidezinhas, tá bom? Só que a gente não vai estar falando exatamente do rim, a gente vai estar falando da unidade funcional do rim, que é o néfron, certo? O néfron é que vai estar realizando tudo. Então, aqui a gente está vendo o rim num todo, né? O córtex, a medula, todas as estruturas da medula e todas as estruturas que vão compor o rim e tudo mais. Mas quem vai estar realizando todo o processo de filtração, reabsorção e secreção, tudo bem direitinho, é o néfron, que é a unidade funcional do rim, tá? Pronto. Aqui a gente tem
o néfron. Vocês estão vendo? A gente pegou uma parte do rim e ampliou. E a gente tá vendo aqui um néfron, tá? Primeiramente, vocês têm que entender que o néfron ele é composto basicamente de corpúsculo renal e túbulos renais, tá? Corpúsculo renal vai ser exatamente o conjunto da cápsula de Bowman, do espaço capsular e do glomérulo. Tudo isso, todos esses três componentes vão formar o corpúsculo renal, certo? E os túbulos renais são todos esses: túbulo contorcido proximal, distal e a alça de Henle, tá bom? São nossos túbulos, certo? Antes de começar falando todo o processo, a gente vai ter que entender quais são as funções do rim, tá? Basicamente, as funções do rim são regulação da composição iônica do sangue, certo? Porque é ele que vai estar balanceando todas as substâncias, todos os íons que vão estar saindo, certo? Sendo excretados, ou os que vão estar sendo reabsorvidos. Outra função é regulação do pH do sangue, porque a gente vai ver que em alguns locais a gente vai ver a secreção e futuramente a excreção de H+, alguns reabsorção ou secreção de bicarbonato, certo? Que são duas substâncias muito importantes para estar regulando o pH do sangue, tá? A gente também vai ter a regulação do volume do sangue, certo? Porque basicamente o rim ele vai estar filtrando, reabsorvendo e secretando substâncias que vão estar no sangue, certo? Então, a gente vai ver também com relação à taxa de filtração glomerular, que é todo esse processo de quanto do sangue foi filtrado, quanto do sangue foi reabsorvido e tudo mais, certo? Vale ressaltar que no dia a dia, 180 litros do sangue são filtrados pelo néfron, certo? Mas somente 2 litros, aproximadamente 1,5 ou 2 litros, são realmente excretados pela urina, beleza? Regulação da pressão arterial, porque eu gosto de dizer que o rim e o coração, eles são bem próximos, são irmãos que estão morando distante, certo? Porque quando um adoece, o outro também vai perder um pouco da sua funcionalidade, certo? Porque eles vão se completar, certo? Outra função é com relação à produção de hormônios. A gente vai ter 3 principais hormônios, que são a renina, a eritropoetina e o calcitriol, que é a nossa vitamina D, certo? Que eu vou estar explicando a função de cada um. E, por fim, a excreção de resíduos, que é exatamente nessa parte da excreção, certo? Que a gente tem que se atentar. Então, vamos lá. O néfron, como eu falei, ele vai ser constituído de corpúsculo renal e túbulos renais. Então, a gente vai começar falando do processo de filtração, certo? A gente já falou que é constituído da parte do córtex e da parte da medula. A parte do córtex vai estar o túbulo contorcido proximal, distal e o glomérulo, certo? Na medula só vai estar a alça de Henle e o ducto coletor, tá bom? Pronto. Esse daqui é uma breve estrutura que a gente tem, mostrando o que realmente vai acontecer no néfron, certo? Primeiro, a gente tem que ver como é que o sangue vai chegar nessa unidade funcional do rim, que é o néfron, certo? Então, vamos lá. Lembra daquela imagem que eu mostrei, que mostrava veia renal, artéria renal e tudo mais? Pronto. O sangue, ele vai chegar no rim, primeiramente pela artéria renal, certo? Porém, essa artéria renal, ela vai se ramificar em arteríolas, certo? Que são porçõezinhas um pouco mais finas, tá bom? Essas arteríolas vão ser divididas em arteríolas aferentes e eferentes, tá? O sangue ele vai chegar pela artéria renal, vai passar pela arteríola eferente para chegar no glomérulo. Então, a aferente é de adentrar no glomérulo e eferente é de exit, sair, entendeu?
Então, o sangue ele vai chegar pela arteríola aferente e vai chegar no glomérulo, certo? No glomérulo, o que é que vai acontecer? A gente vai ver que no glomérulo vai ter a maior parte da filtração, certo? A filtração, ou seja, a filtração das substâncias que o sangue ele realmente vai precisar, certo? Mas eu vou explicar depois quais são essas substâncias, tá bom? Então vamos lá. Depois a gente vai ter a passagem desse sangue, desse filtrado glomerular, certo? Pelo espaço capsular e em seguida pela cápsula de Bowman, certo? Em seguida passa pelo túbulo contorcido proximal, onde a gente vai ter tanto reabsorção quanto secreção, certo? E depois passamos para a alça de Henle. A alça de Henle é dividida em dois ramos, o ramo descendente e o ramo ascendente, certo? Descendente está descendo, certo? A gente vai ter só reabsorção. E no ascendente está subindo, também só temos reabsorção. Depois eu vou dizer o que é que será reabsorvido. Depois passamos para o túbulo contorcido distal. Túbulo contorcido distal, a gente vai ter dois processos, o de reabsorção e o de secreção, certo? Valendo ressaltar que reabsorção significa que eu vou ter que absorver de novo, certo? Então, o processo de reabsorção vai se dar dos túbulos para os capilares, certo? E secreção vai se dar dos capilares para os túbulos, para futuramente ser excretado. E por fim, a gente tem o ducto coletor. O ducto coletor vai ser a última etapa, né? Vai ser a última estrutura que vai formar a urina para depois passar para os cálices, passar para a pelve, passar para o ureter, depois para a bexiga, depois para a uretra para ser realmente eliminado, certo? Uma coisa importante para eu falar é com relação a essas estruturazinhas aqui, ó. A gente está vendo que isso daqui é o corpúsculo renal, certo? Que é o glomérulo, espaço capsular e cápsula de Bowman, certo? A gente está vendo aqui a arteriolar aferente, por onde o sangue vai entrar, e a eferente é caso ele queira ser reabsorvido, alguma substância for reabsorvida e voltar para o corpo, certo? Uma estrutura que a gente tem que entender é a mácula densa, certo? A mácula densa é muito importante porque é ela que vai estar, sinalizando para que seja liberada renina em casos de pressão baixa, certo? Então, a mácula densa, vocês têm que entender que é a porção do ramo ascendente da alça de Henle mais a arteríola aferente. Tudo isso vai constituir Então é isso, mácula densa vai ser exatamente a arteríola aferente mais o ramo ascendente da alça de Henle, certo? E as células justaglomerulares vão ser exatamente essas células aqui que a gente vai ver na arteríola aferente, ó, tipo no epitélio, tá bom? Aqui a gente está vendo, ó, já o comecinho do túbulo contorcido proximal, certo? É basicamente isso que vocês têm que saber daqui. Então, vamos lá. Com relação às pressões, a gente vai ter a pressão hidrostática sanguínea glomerular, certo? Que ela que vai estar atuando nesse processo de encaminhar o sangue para que ele vá até o glomérulo para que seja filtrado, certo? E a gente vai ter a pressão hidrostática capsular, que é exatamente a pressão que vai ser exercida do espaço capsular contra essa filtração, certo? A gente também vai ter a pressão colodosmótica sanguínea, que também vai estar pressionando algumas substâncias como proteínas e tudo mais,
contra esse processo de filtração, até porque proteínas plasmáticas e hemácias, que são substâncias grandes, elas não podem participar desse processo de reabsorção e secreção passando pelos túbulos, porque elas são muito grandes, entendeu? E a gente vai ter a pressão de filtração, certo? Que vai envolver todas as outras três, tá? Que basicamente a única que vai estar relacionada com a filtração é a pressão hidrostática sanguínea glomerular, certo? Então, vamos lá, gente, ó. Aqui outra imagem de um néfron, certo? A gente está vendo aqui, ó, que o corpúsculo renal onde vai ocorrer a filtração, tá bom? Túbulo contorcido proximal, a gente vai ter reabsorção e secreção. Alça de Henle, a gente vai ter reabsorção. Túbulo contorcido distal, a gente vai ter reabsorção e secreção. E ducto coletor também, tá bom? Então, ó, basicamente, filtração, a gente vai ter algumas substâncias que serão filtradas, ou seja, eu considero dizer que filtração é como se fosse tipo assim, é o que o rim já sabe o que será filtrado naquele sangue, certo? O que ele já sabe que vai ter que voltar pro sangue e tudo mais, pro corpo, certo? Filtração é isso. O resto que passa para ser reabsorvido e secretado são tipo aquelas substâncias que talvez o rim tivesse com dúvida, ele, talvez eu queira isso de volta, mas talvez eu não queira. Então eu vou deixar passar pelos túbulos para eu ir decidindo, entendeu? Então, basicamente, o que é filtrado logo aqui no começo é água, íons como sódio, cloro, potássio e cálcio, certo? Glicose, aminoácidos, vitaminas, ureia e creatinina, certo? São as principais substâncias que realmente são filtradas, certo? Lembrando que não é recomendado, assim, não pode ter a presença de proteínas e hemácias, certo? Então, vamos lá. Agora aquele sangue já foi filtrado, certo? Todas as substâncias que foram filtradas vão ser chamadas de filtrados glomerulares, certo? Filtrado glomerular. Esse filtrado glomerular, após passar pelo glomérulo, vai primeiramente para o túbulo contorcido proximal, certo? Quando chega no túbulo contorcido proximal, a gente vai ter dois processos de reabsorção e secreção. Eu vou estar alternando com essa outra imagenzinha aqui, que explica bem direitinho o que vai ser reabsorvido e o que vai ser secretado, tá? O que vai ser reabsorvido no túbulo contorcido proximal vai ser glicose, aminoácidos, vitaminas, ureia, ácido úrico, sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, bicarbonato e principalmente água, certo? Lembrando que no túbulo contorcido proximal a gente vai ter uma maior taxa de reabsorção por conta de uma maior quantidade de vilosidades que abordam escova, uma maior capacidade de transporte, a maior atividade do metabolismo nessa área, certo? E aqui a gente vai ter uma reabsorção de 100% de glicose e de aminoácidos. Porque, lembrando, a gente não pode ter glicose ou proteína saindo pela urina, certo? É tanto que a glicose, se aparecer glicose no sangue, a gente até diz que é aquele famoso xixi de formiga, porque como vai ter glicose, vai ter açúcar naquele xixi e vai atrair as formigas, certo? Então, vai ter reabsorção 100% de glicose e aminoácidos, e todo o resto vai ser reabsorvido normalmente. Mas aqui vai ter uma maior taxa de reabsorção, entre 70% e 88%, tá? E secreção, a gente também vai ter ureia, ácido úrico, creatinina, H+, lembra que vai estar relacionado com pH, ó, amônia e outras drogas, certo? Basicamente. Pronto. Seguindo, a gente vai para a alça de Henle, certo? Na alça de Henle, a gente vai ter dois ramos, o ascendente aqui e o descendente, tá?
A gente vai ter mais só reabsorção, mas é possível que a gente encontre um resto de secreção, mas vamos considerar que aqui na alça de Henle só tem reabsorção, tá bom? Então, na alça de Henle descendente, a gente só vai ter reabsorção de água e somente água, certo? Nenhum outro tipo de íon ou sal, certo? E aqui na alça de Henle ascendente, a gente vai ter reabsorção somente de íons sódio, potássio e cloreto, certo? Essa área aqui ascendente é impermeável à água, tá bom? Continuando, a gente vai ter também, no túbulo contorcido distal, a gente vai ter reabsorção e secreção. Reabsorção de sódio, cloro, bicarbonato, o restinho que sobrou, né? E principalmente água, certo? Porque bicarbonato já foi filtrado e já foi reabsorvido. Aí só sobra bem pouquinhos, 2, 5%, certo? Para ser reabsorvido ainda, tá bom? E vamos ter a secreção de H+, potássio e amônia, tá bom? Ácido úricos e alguns metabólicos de medicamento, tá? Vale ressaltar que nessa reabsorção aqui do túbulo contorcido distal, o sódio vai ter uma ação da aldosterona, certo? E a água vai ter uma ação de um hormônio que é o ADH, tá bom? Depois eu vou explicar para vocês. E aqui no ducto coletor a gente vai ter reabsorção e secreção. Reabsorção de água e sódio, tá bom? Um pouquinho de ureia e secreção de H+, potássio, amônio, um pouquinho de bicarbonato, tá bom? Ó, só para vocês verem aqui, ó. Certo? Aqui a gente tá vendo esses termozinhos, ó, AT2, é porque depois eu vou explicar com relação ao sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? AT2 é angiotensina 2, ó, ALD, aldosterona, ADH é aldosterona, ADH é aldosterona, certo? Mas eu vou estar explicando para vocês, tá? Então, vamos lá. Chegamos na parte que nos interessa. Vamos entender um pouquinho da função endócrina, certo? Dos rins. Vamos entender também com relação à regulação nesse processo de filtração, tá? Lembrando, vamos começar falando de algumas regulações da taxa de filtração glomerular, que pode ser por autorregulação renal mesmo, certo? Por mecanismos miogênicos e retroalimentação. Pode ser por regulação neural e pode ser por regulação hormonal. Se for pelo mecanismo miogênico, a gente vai ter a contração do músculo liso da arteríola eferente, certo? Que vai provocar um aumento da pressão arterial, certo? Com o aumento da pressão arterial, vai provocar o estiramento das paredes das arteríolas aferentes, o que gera uma vasoconstrição e uma diminuição da taxa de filtração glomerular, certo? O contrário vai ocorrer caso a pressão baixe. A gente vai ter a retroalimentação túbulo glomerular, que vai ter a ação do óxido nítrico, água, cloro e sódio, certo? Em que a taxa de filtração glomerular vai estar alta, certo? O fluxo que vai passar pela mácula densa vai estar alto também, que a mácula densa é exatamente a parte da arteríola aferente com a alça de Henle ascendente, certo? A gente vai ter a constrição da arteríola aferente, certo? Com a constrição da arteríola aferente, vamos ter uma menor pressão hidrostática do glomérulo, ou seja, uma menor taxa de filtração glomerular, tá? Vamos ter também a regulação neural. Regulação neural a partir da ação do sistema simpático nos vasos renais, certo? Em que o sistema nervoso simpático vai liberar noradrenalina, as arteriolas aferentes e eferentes vão se contrair e vai cair a taxa de filtração glomerular. Isso é caso a taxa de filtração glomerular esteja muito alta, tá bom? A gente também vai ter
a regulação, aliás, a gente também vai ter a regulação hormonal, certo? Que é principalmente pela angiotensina 2, tá bom? Que eu vou estar explicando agora para vocês, tá? Que para essa regulação, o que é necessário? A gente vai estar falando do sistema renina, angiotensina, aldosterona, tá bom? Em que, primeiramente, ó, a gente vai ter uma desidratação, certo? Um déficit de sódio, uma hemorragia, né? Que vai diminuir o volume sanguíneo. Como diminui o volume sanguíneo, o que acontece? O volume não vai estar pressionando as paredes do vaso, certo? Causando uma pressão alta. Então, o que vai estar acontecendo? Como não vai ter muito volume para pressionar, a pressão vai estar baixa, certo? Quando a pressão estiver baixa, o que vai acontecer? Lá no rim vai ser estimulado a liberação de renina, que é um dos hormônios que eu falei para vocês, tá? A renina vai atuar exatamente convertendo o angiotensinogênio que estava lá no fígado, vai atuar convertendo o angiotensinogênio em angiotensina 1. Só que essa angiotensina 1 ainda não está pronta para realmente fazer com que a pressão aumente. Ela primeiro tem que ser convertida em angiotensina 2. Mas a angiotensina 1 só é convertida quando passa lá pelo pulmão, encontra a ECA, que é a enzima conversora de angiotensina 1, certo? Quando passa pela ECA, aí converte em angiotensina 2. Essa angiotensina 2 pode estar atuando nos vasos, certo? Nos vasos sanguíneos, fazendo uma vasoconstrição. Como faz uma vasoconstrição, o volume que está passando por lá acaba pressionando demais as paredes, levando ao aumento da pressão. Beleza. Também pode estar atuando lá na suprarrenal, certo? Estimulando a aldosterona. Porque a principal função da aldosterona é exatamente reter sódio. Como retém sódio, acaba chamando água para tentar equilibrar aquele meio. Então, quanto mais sódio tiver sendo retido, mais água vai ser chamada, certo? Com esse acúmulo de líquidos, o volume vai aumentar e vai pressionar ainda mais os vasos, fazendo com que haja aumento da pressão também, certo? Então, essa parte da hormona é basicamente isso, tá? Aqui, já levando aqui por diuréticos e tudo mais, a gente vai ter possíveis alvos para tratamento farmacológico. Ó, só para vocês verem como o rim e o coração estão bem interligados, tá? O que é que vai acontecer? Quando a gente tiver uma baixa taxa de filtração glomerular, quem é que vai estar lá atuando? Sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é constituído da angiotensina 2, da aldosterona e da ADH, certo? A aldosterona, como eu falei para vocês, vai estar retendo mais sódio e o ADH vai estar retendo mais água, certo? Aqui a gente vai ver ó, que a angiotensina 2 vai realizar a vasoconstrição, a aldosterona a maior reabsorção de sódio e a ADH a maior reabsorção de água. Vejam aqui ó, essa ligação entre a aldosterona e a ADH. Se eu estou reabsorvendo mais sódio, então, para tentar equilibrar, eu vou ter que reabsorver mais água, certo? Imagine um acúmulo de líquidos em alguma região do corpo, causa um edema, que é um inchaço, certo? Esse edema, beleza, vai fazer com que a pressão aumente, mas também vai aumentar o trabalho cardíaco, certo? Com o aumento desse trabalho cardíaco, pode ocorrer uma hipertrofia muscular, que o coração vai trabalhar demais e acaba aumentando, fica muito grandão. E com isso vai ter um menor débito cardíaco, certo? Que é a maior quantidade do fluxo sanguíneo que vai ser bombeado para o corpo todo, gerando insuficiência cardíaca. Então, tudo isso está interligado, mas só para vocês verem onde a gente pode botar o tratamento farmacológico. No sistema renina, angiotensina, aldosterona, exatamente na angiotensina 2, pode ser no edema e pode ser no débito cardíaco. Bom, os principais diuréticos que a gente vai ver são os diuréticos tiazídicos, que a gente vai encontrar no túbulo contocito distal, os diuréticos de alça, que a gente vai encontrar na alça de Henle, e os diuréticos formadores de potássio, que a gente vai encontrar no ducto coletor, certo? Os que a gente vai ver, os diuréticos que a gente vai ver, ó, primeiramente, os tiazídicos, são hidroclorotiazida e clortalidona,
certo? Que a gente vai encontrar no túbulo contorcido distal, tá bom? Vamos só tentar entender aqui o que é que eles vão fazer. O mecanismo de ação dele é basicamente inibir a ação do íon transportador de sódio e cloro no túbulo distal. Com isso, vai aumentar a eliminação de sódio, cloro, potássio e água, certo? Com relação aos diuréticos de aço. Os diuréticos de aço que a gente vai ver é a bumetanida e o furosemida, certo? Que são os mais potentes e os mais utilizados. Vão atuar inibindo o íon transportador, Na, potássio e cloro, certo? Que é encontrado na membrana apical das células epiteliais, no ramo ascendente da alça de Henle, né? E a inibição desse transportador vai resultar no aumento acentuado da excreção de sódio e cloro, indiretamente de cálcio e de magnésio. E com a queda da concentração de soluto nos interstícios medular, vai diminuir a reabsorção de água, porque para onde os solutos vão, a água vai atrás, né? No túbulo coletor, aumentando a sua eliminação. Então, a eliminação de sódio e água aumenta, a eliminação de potássio e H+. Processo acelerado principalmente pela aldosterona, já que ela vai estar retendo mais sódio e tudo mais, né? E os diuréticos poupadores de potássio que a gente vai ver é a espironolactona e a amilorida, certo? Que vão ser encontrados no ducto coletor e são diuréticos que vão eliminar sal e água, porém vão poupar o potássio, certo? Vão agir inibindo os canais condutores de sódio no ducto coletor ou bloqueando a aldosterona e tudo mais. Então, vamos lá. Alguns efeitos colaterais que podem ocorrer é a cãibra. A maioria vai ocorrer cãibra, né? Por quê? Porque é basicamente assim, a cãibra é uma contração muscular muito forte e involuntária, certo? É quando o músculo está relaxado e de repente vem um estímulo e diz, contrai, do nada, certo? Aí o que acontece? Essa contração indesejada vai partir da diferença de potencial elétrico entre o interior e o exterior das fibras musculares. Essa diferença vai se dar de acordo com a presença de sódio do lado de fora e potássio do lado de dentro, tá bom? Mas o que é que vai acontecer? O problema vai ocorrer porque, basicamente, o potássio vai acabar saindo demais, certo? Então, a troca de lugares vai excitar partículas de cálcio que vão estar situadas numa região mais profunda, que vão provocar movimento de filamentos musculares, ocasionando a contração. Então, é tipo a saída do cálcio inesperada, certo? Então, o problema costuma ocorrer quando alguém toma muito diurético ou quando realiza exercícios físicos intensos, tá bom? É basicamente isso, tá? E, por fim, a gente vai ter a digoxina, tá? Que a digoxina vai ser um medicamento usado na insuficiência cardíaca, certo? E que vai exercer o mesmo efeito de inibição do mecanismo trocador sódio-potássio sobre as células do sistema nervoso autônomo, certo? Vão estar estimulando elas a exercer atividade cardíaca indireta, assim vão aumentar os impulsos vagais eferentes, certo? E vão estar também fazendo com que haja uma diminuição da taxa ventricular, certo? Com isso vai haver uma diminuição do débito cardíaco e uma diminuição da força de contração do coração, certo? Gente, é isso. Eu tentei ser breve, mas falar tudo que era importante, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, podem falar comigo. Mas curtam o vídeo, se inscrevam. E é isso aí. Qualquer dúvida, fala comigo.